Olá! Depois de 4 anos, o Banco Central anuncia redução na taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Passou de 14,25% para 14% ao ano. A redução, ainda que tímida, afeta de que maneira a vida do consumidor? E ainda, o que é taxa Selic? Esse é o tema do programa Vez do Consumidor de hoje, que recebe aqui o economista, advogado e professor Danilo Orcida. Muito obrigada, Danilo, pela sua presença. Eu que agradeço, registro aqui a minha satisfação de poder discutir esse tema tão relevante para a sociedade goianiense e, por que não, para a sociedade brasileira. Muito obrigada. Também recebemos, meu colega aqui de sempre no Vez do Consumidor, deputado Santana Gomes, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia. Obrigada, Santana. Obrigado. Luciana, é até interessante. Nós criamos um programa com esse intuito. É um programa que vem contribuir com o consumidor de uma maneira geral. Não é especificamente dizer qual que é a função do PROCON ou alguma coisa desse sentido. E hoje nós trouxemos aqui também, junto com o doutor Danilo, que é professor, que tem um currículo maravilhoso, a economista e supervisora do DIEESE, a doutora Leila Brito. Então, que vai falar o que representa, é pela quinta vez, é a quinta vez, né, que reduziu essa taxa Selic, né, doutora Leila? Exatamente, nos últimos tempos, sim, é a quinta vez consecutiva. Depois que foi criada, né? Depois que foi criada. 2 feras, né, deputado? 2 feras no assunto e a gente vai ficar aqui, né? Quem ganha é o consumidor, né? Não é depois que foi criada, é desde... Do primeiro desse governo? Né, nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos. Então, ela já tem algum tempo, né? Cada governo faz o seu tratamento dentro da taxa em relação ao interesse dele, né? A taxa é um instrumento de política monetária, né? É uma forma de... uma política que o governo tem para controlar a inflação, né? Há controvérsia sobre isso, mas é um instrumento utilizado pelo governo e todas as economias do mundo. Muita gente confunde, Danilo, taxa Selic, taxa básica de juros, taxa dos bancos. Cada coisa é uma coisa, né? Mas é uma taxa referencial para as outras. Explica para a gente, por favor. É uma taxa referencial que gera reflexos, inclusive, na taxa praticada pelos bancos privados. A taxa Selic, também chamada de taxa básica, ela é o parâmetro, primeiro, para a remuneração de alguns títulos do governo, ou seja, o governo emite títulos, e esses títulos, quando são pré-fixados na Selic, são remunerados de acordo com esse parâmetro. E essa taxa também ela é parâmetro para operações interbancárias. Os bancos operam crédito, ou realizam operações de crédito, inclusive, entre eles. Então, essas operações de crédito interbancário, ele tem como parâmetro a taxa Selic. Então, na medida em que dentro da taxa Selic sofre uma redução, dentro dessa operação financeira interbancária, ela fica mais barata para os próprios bancos. E o banco, por sua vez, repassa isso para os seus produtos, os seus produtos de crédito que são oferecidos no mercado. Então, esse reflexo direto da redução, ele acaba acontecendo também na taxa de juros praticada nos diversos produtos oferecidos pelos bancos. Leila. Os investidores é que não gostam muito, né? Com certeza, uma vez que também é um parâmetro de remuneração para investimentos, em especial os títulos da dívida pública, né? Que são ali investimentos, são títulos ofertados pelo governo como um instrumento de captação de recursos, e esses títulos são remunerados de forma pré ou pós-fixada. Pós-fixada na ocasião, são taxas que sofrem essa variação. Pré-fixada quando tem uma taxa já pré-determinada. Na ocasião, até me permita a correção, eu falei pré-fixada agora há pouco. A taxa Selic, ela tem um caráter de uma taxa pós-fixada. Ela vai sofrer variações e ter um reflexo direto na remuneração, nos lucros, né, desses títulos da dívida pública. Sim. Leila, eu quero fazer uma pergunta. Assim, no dia a dia, como que o DIEESE vê esse posicionamento? Qual que é o cidadão comum? Qual que é o lucro? O que ele ganha com isso? Você acompanha no dia a dia a situação dessa taxa em relação ao cidadão comum. Em relação ao consumidor, né? Ao consumidor, de uma maneira geral. Então, essa taxa ela é importante porque ela regula uma coisa que é fundamental para o consumidor, é o preço do crédito, né? Principalmente aquele consumidor que compra prestação, né? Essa taxa ela reflete diretamente nisso, né? Então, à medida que a taxa vai baixando, não sei se vocês se recordam, em meados de 2012, houve a política do governo de Dilma Rousseff, começou a
reduzir a taxa de juros, né? E isso refletiu no barateamento do crédito ao consumidor. Chegou a 7, né, Leila? Exatamente, foi até meados de 2013. E isso é interessante porque repercute também na questão dos investimentos. Quanto maior a taxa de juros, mais caro para investir. Esse é um dos motivos hoje, a alta taxa de juros, de que está muito difícil para o empresário investir. À medida que investe, que tem maiores investimentos, há condições ainda de influenciar no processo inflacionário também. Na medida que se a causa da inflação for do lado da oferta de produtos, contribui ainda para baratear crédito e para baixar o custo dos investimentos. A Leila trouxe um aspecto, me permita só. Não, claro, pode. Uma complementação, Leila, em relação ao consumo, um aspecto muito interessante. Se nós fizermos um recorte dos últimos 10 anos, no Brasil nós tivemos um consumo artificial, ou seja, um estímulo ao consumo. Esse consumo foi estimulado pelo acesso ao crédito fácil. Uma bolha, no caso, uma bolhazinha. Uma expansão do consumo. Então, tivemos uma série de benefícios fiscais para os bens de linha branca, como uma forma de estimular o consumo dos bens de linha branca, geladeira, fogão, os bens móveis também, facilitação de crédito, da aquisição de veículos. Casa própria também. Casa própria. Então, houve uma expansão desse crédito, uma facilitação de acesso a esse crédito e, por consequência, um consumo, uma expansão do consumo, foi uma expansão artificial. Então, essa política monetária de intervenção através da Selic, ela tem como finalidade maior servir como instrumento de balizamento, para frear ou expandir esse consumo. Né? E a inflação também, né? Ela acaba meio que controlando a inflação. Com certeza. Né? Porque se ela abaixa muito, as pessoas vão consumir mais. Né? Exatamente. Doutor o que também Danilo, não é bom. ela acaba influenciando também em relação ao dólar, ou não? No euro, nas moedas estrangeiras? Olha, nós podemos classificar as políticas econômicas em basicamente 3 políticas. A monetária, que aí se insere esse instrumento de intervenção, que é a taxa Selic, que tem um efeito de médio e curto prazo no mercado. A política fiscal, que se insere no âmbito aí da arrecadação tributária, da tributação, e a política cambial. Né? Eu vejo que o dólar ele se amolda muito mais à figura da política cambial do que a essa questão da política monetária. Bom, a gente está falando aqui em taxa Selic, taxa básica de juros, mas será que a maioria da população sabe o que é? Eu fui às ruas, né, para ouvir a voz do povo. Vamos lá. A senhora sabe o que é taxa Selic? Taxa Selic? Selic? Não, nem dei ideia. Não, E taxa básica de juros? também não. Não, sei não. Faz ideia? Não, faço não. Mais ou menos, mas não tem noção nenhuma, só isso. Também não sei não. Juro baixo, né? Ou não? Não tenho noção do que seja. Eu sei que é alguma coisa a ver com impostos. Juro do trabalho. Eu não entendo muito bem sou ruim nesse trem. Agora ele aqui sabe. Nem ideia. Essa ali que é coisa do Banco Central, né? A taxa de juros. É por aí. É mais ou menos isso. De 15 pessoas, uma soube explicar. É a taxa que regula os juros em todo o Brasil, a taxa usada pelo sistema financeiro. É isso mesmo, professora. A taxa Selic, ou taxa básica de juros, é a média de juros que o governo brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos. Selic é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que nada mais é que um sistema computadorizado utilizado pelo governo, a cargo do Banco Central do Brasil, para que haja controle na emissão, compra e venda de títulos. A taxa Selic acaba sendo uma taxa referencial para todos os tipos de investimentos, já que é o norte de todas as taxas de juros praticadas no país. Hoje, no Brasil, houve uma leve redução. A taxa Selic passou de 14,25% para 14% ao ano. Quem controla esse valor é o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Desde sua criação, a taxa Selic já sofreu várias alterações. Chegou a 7,25% no final de 2012, mas de lá para cá só aumentou. É uma das taxas mais altas do mundo.
Bom, tá aí, vocês viram a matéria, né? A grande parte da população não sabe o que é, mas influencia muito aqui no dia a dia, né? No financiamento, igual a doutora Leila falou, onde a gente vai ao banco, vai fazer um empréstimo, acaba que afeta, né? Ela vai reduzir essa outra taxa que o banco me cobra, só que menos. Porque a taxa do banco continua sendo alta, né? Talvez, Luciano, o pessoal, pelo que a gente observou, não tem conhecimento em relação à sigla, né? Mas ele sabe que alguma coisa está acontecendo que é em relação à situação financeira e que influencia no bolso do cidadão. Por exemplo, a professora deu uma aula, porque ela está realmente atenta. Mas eu vejo que o povo brasileiro, de uma maneira geral, com tantas mudanças na economia, ele acaba se perdendo. Mas hoje nós trouxemos 2 pessoas especialistas para dar essa oportunidade para o cidadão comum ter uma orientação e se prevenir também. A minha teoria em relação a conhecimento e notícias, eu tenho uma teoria. Notícias são matérias que você vê no jornal. Você não tem conhecimento. Agora, quando você estuda ou tem uma matéria como essa, aí a pessoa adquire um pequeno conhecimento. Ele já pode falar. Porque a gente percebeu aqui que as pessoas têm uma noção em relação à notícia. Mas com vocês aqui hoje já vai ter um conhecimento que vai melhorar muito a compreensão do cidadão comum. Bom, e a tendência, de acordo com o Danilo, né, Orcida, é que essa taxa, que está hoje de 14%, continue baixando. Só que os empresários acham que ela deve baixar muito mais para que o mercado volte a crescer, né, para que a gente enfrente essa crise. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Vez do Consumidor volta com o tema redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Eu e o deputado Santana estamos recebendo aqui hoje os feras no assunto, né? O economista Danilo Orcida, que também é professor, advogado, e a Leila Brito, né? Que já entrevistei várias vezes lá do DIEESE, supervisora do DIEESE. E nós estávamos falando sobre a visão empresarial. O que os empresários acharam aí dessa redução de 0,25%? Uma redução muito tímida e, na opinião deles, essa taxa Selic não deveria nem existir. Vamos ver a reportagem. O economista e empresário goiano José Alves Filho acredita que reduzir a taxa Selic é uma questão estratégica para a retomada da economia. O povo tem que ir para a rua, igual fez uma porção de fora isso, fora aquilo, botar o fora Selic de 14%, trazer essa Selic para 3%, certo? Não pode entrar no discurso daqueles que ficam fazendo projeção de prancheta, mas não vive o desemprego do trabalhador, não vive a transferência de dinheiro do consumidor para o sistema financeiro. Quando o Copom aumenta a taxa Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, o que gera reflexos nos preços. Com isso, quem sofre é o consumidor, que fica no olho de todo este furacão. Os estados, todos eles com problemas de caixa, certo? As empresas com problemas de caixa e o olho do furacão, que para nós é o consumidor, e é a base do trabalho de vocês. O consumidor é o mais travado
de todo o processo. Os juros altos prejudicam as vendas, as empresas e o consumidor está quase sempre com o carrinho vazio. Por outro lado, quando há uma redução de juros, a economia começa a se restabelecer e o consumidor acaba comprando um pouco mais. Você combater a inflação elevando a taxa de juros, certo? Você massacra a remuneração das pessoas, o ganho dos trabalhadores, massacra o comportamento do consumidor, certo? E junto vem as empresas e o que nós estamos assistindo. O economista avalia o atual cenário político-econômico do Brasil e ainda revela que estamos na contramão do mundo. Estudos que nós levantamos, nós temos 85 países operando com Selic, com taxa básica anual de juros, que é a nossa Selic, né? De 3% a 0%. Esses 85 países representam mais de 50% do PIB mundial. Ou seja, se mais de 50% do PIB mundial opera dessa forma, nós estamos certos? Não estamos, nós estamos totalmente errados. Bom, tá aí a visão empresarial, né, de um empresário muito respeitado aqui no estado de Goiás e no Brasil inteiro, José Alves Filho, sobre a taxa Selic. Gostaria de ouvir a opinião, né, Danilo. Olha, eu vejo que na economia nós temos 3 agentes aí, né? O governo, como um principal agente, o cidadão, o indivíduo e o empresário. A economia é a interação desses 3 agentes. O empresário, ele é um grande tomador de crédito, né? O crédito em si, ele vem com uma finalidade de expansão das atividades empresariais, o que por consequência acaba fomentando a economia, gerando novas contratações, gerando inclusive um aumento da margem da tributação, uma vez que ele aumenta a sua produção, se ele contribuía com 100, ele passa a contribuir com 110 em nível de tributação. Então, eu vejo que a demanda do setor empresarial, ela parte dessa necessidade de redução do custo do crédito como forma de financiar suas atividades, como forma de financiar a expansão, né, das empresas e da atividade empresarial. Leila, eu estava aqui observando e eu achei interessante a gente bater um papo aqui nos bastidores e você fez um comentário interessante em relação à economia. O que é que ela falou quando você falou sobre o que o governo tem o controle, os preços controlados. Eu acho que é interessante a sociedade entender o que seriam os preços controlados, porque também essa taxa influencia muito e nós não sabemos por que ela existe. E pelo que eu percebi, ela tem uma influência... Regulador de preços, Como que é os preços controlados? Então, porque na economia tem os preços livres, que depende da quantidade de demanda, ou seja, se tem escassez do produto no mercado, né, e, portanto, mais demanda, esses preços se elevam. Então, a taxa de juros, ela entra nesse sentido, quanto mais alta a taxa de juros, mais ela contém a demanda. No caso, atualmente, nessa conjuntura, a situação que nós vivemos hoje no final de dezembro de 2014, a nossa inflação anual era de 6,4%. E com a liberação de preços administrados, essa inflação se elevou primeiro para em torno de 7%. São os preços administrados que o governo administra? Que o governo administra. Quais são esses preços, eles não dependem do mercado, nem dependem de demanda e oferta. Depende da liberação do governo. Quais produtos, Leila? São serviços considerados serviços públicos, né? Que gasolina... com concessão do governo ao setor privado. Então, gasolina, energia, água... Gás, né? Também? Gás, combustível, todos os tipos de combustível. Então, o governo tem uma influência nesses preços. O que você imagina? Que deveria ser liberado ou não? O que você pensa disso? Isso depende, porque tudo isso também depende do nível de oferta de energia, do nível de oferta, da estrutura, né, de oferta que tem esses serviços. No caso, o governo ele tem o poder de regular esses preços. Então, não está na taxa de juros essa possibilidade de aumentar ou reduzir esses preços. Portanto, é inócuo o aumento da taxa de juros para essa finalidade. Então, o que acarreta a taxa de juros? Ela, nesse sentido, além de ela não reduzir preços, porque a razão da inflação nossa recente, ela é a liberação de preços por parte do governo e não uma questão de demanda, né? Além de ela ser inócua nesse sentido, ela eleva a nossa dívida interna, né? Porque é sobre essa taxa que o governo amplia o nosso endividamento, né?
Tem 3 trilhões, né, a dívida pública? 3 trilhões. É muito difícil. Uma parte significativa, em torno de 60% desse montante, é pagamento de juros. Né? Então, isso pesa sobre nós, apesar de nós não sabermos, nós consumidores, nós cidadãos comuns, não sabermos disso, nós pagamos a pena disso. Um exemplo disso é a PEC 241, que o governo acaba de aprovar na Câmara Federal. Né? Está implementando a austeridade por 20 anos, né? Pela razão de que nós estamos com um desequilíbrio fiscal. E esse desequilíbrio fiscal, o diagnóstico do governo é que nós gastamos muito. Mas só que quando nós vamos nas contas, nós não gastamos muito. Foi nossa receita que reduziu. Nossa receita reduziu por conta da recessão. Então, o problema não está em enxugar os nossos gastos por 20 anos. Está em dinamizar a economia para a nossa receita crescer e equilibrar, como vinha acontecendo nos últimos 15 anos. Leila, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos um bom tempo. Morei uns 10 anos nos Estados Unidos. E o Banco Central lá é muito independente. Tem alguma relação essa taxa em relação ao Banco Central e o Ministério da Fazenda? Ou são comuns? Porque a independência do Banco Central parece que essas taxas nos Estados Unidos, se existir, é ele que coordena. Aqui não. É o Banco Central ou é o Ministério da Fazenda? Bom, cada governo tem um tipo de relação com o Banco Central. Né? Na prática, nós economistas, tem várias vertentes de economistas que têm opiniões diferenciadas sobre isso. Né? No caso, o Banco Central, a gente considera que mundialmente essa taxa ela é política, ela é definida politicamente, essa taxa. Né? O que é o principal embate colocado aqui, né, em relação ao mercado? É porque, ultimamente, nos últimos anos, no mundo, né, cresceu os chamados empresários rentistas. Ou seja, são aqueles que vivem da aplicação financeira. Né? Para esses é interessante o aumento da taxa de juros. Para o setor produtivo, que é o que reclama da alta taxa de juros, a taxa de juros ela é nefasta. Por quê? Porque impede o investimento, inibe o investimento e é ruim para a economia como um todo e para o desenvolvimento. Só é bom para os grandes investidores que a gente investidores percebe. Rentistas que não investem na produção, investem em dinheiro. Em dinheiro no banco, né? Na especulação. É o que a gente viu na visão eu vou voltar no José Alves Filho, porque assim, o que a gente percebeu é que os empresários, o mercado, o pequeno comerciante também, a gente fala do grande empresário, mas o pequeno comerciante, está todo mundo sentindo a crise. E o Brasil é um dos poucos, ou talvez o único país em plena crise que tem uma das taxas básicas de juros mais altas do mundo, né? Eles falaram isso também. E o que o empresário falou, Danilo, você acha que é possível? Eles querem atingir 3% até 2017, esse movimento. Será que é viável? Em curto prazo, eu acredito que é muito difícil, né? Essa redução, em um longo prazo, podemos sim pensar um cenário com tamanha redução. Agora, acho importante e interessante a fala da Leila, que quando ela traz o aspecto da inflação, porque o argumento maior para o aumento, os sucessivos aumentos da taxa Selic, é combater a inflação. Né? Ou seja, nós temos como pano de fundo, ou como justificativa, a inflação. E é fato que essa inflação no Brasil, nós sabemos que ela está na casa dos 2 dígitos, né? Ultrapassou aí a meta estabelecida pelo governo, e que isso tem, na vida do cidadão, é o que tem o maior impacto no dia a dia, porque ele vê o seu poder de compra cada dia sendo reduzido. Se nós observarmos, por exemplo, o parâmetro do salário mínimo. O salário mínimo foi reajustado de R$ 724 para R$ 788, né? No ano de 2015, de 14 para 15. E é fato que esse reajuste foi o quê? De 8,8% em termos percentuais. E a inflação está na casa dos 2 dígitos. Né? Nós batemos aí a inflação em quase 14%. Então, quando nós comparamos o poder de compra que está sendo reajustado aqui no salário mínimo com a inflação, é fato que na vida do cidadão comum, ele está a cada dia perdendo esse poder de compra e consumindo cada vez menos. Mas eu vejo que a perda maior, Luciano, é
o desemprego, né? Também. Porque aí você começa a pensar, não, tá bom, mas é o desemprego, é as fábricas, é o pessoal que está sendo mandado embora. Então, realmente, nós temos que ter uma solução. Acho que nós temos que ter uma solução. E é claro, com duas pessoas desse nível, a gente discutir, tem que haver o debate do dia a dia, as pessoas têm que participar do processo. Acho que exatamente. Eu acho que essa é a proposta do programa, né, Luciano? Com certeza, eu acho que a gente está conseguindo, né, assim, informar, porque é o que a gente pode contribuir e cobrar, né, talvez com esses empresários que vão a Brasília tentar reduzir essa taxa, porque é interessante só para quem tem investimentos, e não é qualquer investimento, não, altos investimentos. E a grande maioria da população não tem dinheiro nem para pagar as contas, quanto mais investir, né? Em CDI, em renda fixa, em títulos, né? Não tem, infelizmente, né? E eu vou aproveitar rapidamente só destacar a importância do Poder Legislativo em relação a essas pautas ligadas ao consumidor. Nós estamos falando aqui de taxa de juros, mas eu vejo que o Legislativo tem uma importância fundamental. Recentemente, nós tivemos, inclusive, até por força dessa movimentação legislativa, a nível do Legislativo Federal e dos Legislativos Estaduais, em defesa do consumidor, foi aprovada uma lei que permite a figura da portabilidade bancária. Assim como nós temos isso para o setor de telefonia, para o cidadão hoje é possível promover a portabilidade bancária. Ele pode trocar de banco e ele acaba tendo um poder maior de barganha para negociar as taxas de juros. Muitas vezes ele se submete. Se submete num contrato de adesão, ou seja, ou ele adere àquele crédito com aquela taxa que é imposta, ou não adere. Então, essa salgadas, permissão, né, Danilo? Verdade. Taxas salgadas. O Legislativo acaba tendo um papel muito interessante. A figura da portabilidade bancária, por exemplo, eu vejo que é um grande ganho, um grande poder de barganha para o consumidor, que hoje tem aí, por exemplo, uma ferramenta para tentar negociar e barganhar melhores condições no acesso ao crédito. Nós temos que fazer um programa em relação a isso aí, né? Portabilidade. Exatamente. Justamente. Infelizmente, Deu, acabou de dar uma grande sugestão para a gente, trazer o Danilo, a Leila também. Olha, vamos agradecer, né, deputados, nossos convidados aqui, agradecer ao Danilo Orcida, que é professor, advogado, economista, e ficamos sabendo hoje aqui que também é sociólogo, né? Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, foi bem e contribuiu bastante aqui na nossa reflexão sobre taxa Selic. Agradece aí a nossa... A nossa companheira Leila Brito é até interessante. Ela tem um trabalho no dia a dia e representando os sindicatos, os cidadãos de uma maneira geral. Então, ela está com a mão na massa. Então, é claro que nós temos aqui hoje, Leila, agradecer a GESA, o trabalho que vocês têm feito ali, de respaldo aos sindicatos e ao cidadão comum. Então, eu acho que nós temos aqui hoje só que agradecer e dizer que esse programa continua aberta a sugestões, a críticas. E eu acho que pedir para você dar uma palavrinha de agradecimento com o nosso telespectador, Leila. Eu queria finalizar destacando uma coisa que é fundamental na questão da taxa de juros, que é um dos motivos que a nossa economia ela teve uma contração de 3,8%, a nossa riqueza, e um dos motivos dessa contração é a alta taxa de juros. Porque à medida que a taxa está mais alta, contrai investimentos e isso contribui para contrair e contribuir para o aumento do desemprego. Né? À medida que a economia reduz, né, a riqueza, contrai o nosso PIB, aumenta o desemprego. É isso que está acontecendo, que influencia na vida de nós cidadãos comuns e a gente não sabe de onde veio, é exatamente daí. Tá aí a explicação. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também ao meu colega aqui, né, de bancada, deputado Santana Gomes, e que vem o próximo programa, né? Hoje é o 5º, sabia? 5º programa. É o 5º programa. Valeu. Estou anotando aqui. Gente, muito obrigado. Que Deus continue iluminando e que os nossos gestores façam um país melhor para todos nós. Amém. Bom, agradecer também a sua audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até logo.